A graça e a paz, meus amados irmãos, voltando ao estudo do livro de Daniel, agora nesse momento, capítulo 3, onde vamos falar ainda da fé dos companheiros de Daniel e ela sendo provada, né? Então, de versículo 1 ao 5, onde é dada a ordem dos reis, né? Frequentemente, consideramos as histórias da Bíblia como interessantes, porém não relevante para a nossa situação. Se pudermos imaginar que os personagens envolvidos foram pessoas como nós, com emoções e tentações semelhantes, somente então conseguiremos juntar forças. Esta é uma história tão necessária em nossa geração porque a fé deles foi extremamente desafiada. Contudo, eles tinham uma coragem inabalável. Eles tinham seus valores corretos. Eles sabiam que estavam vivendo e pelo que morreriam se esse tipo de visão não resistiremos à tentação. O rei fez uma imagem de ouro e levantou-se na planície de Dura, que se acredita estar cerca de 20 quilômetros ao sudoeste da Babilônia. Essa grande imagem mediria cerca de 2,70 metros por 27 metros. É incerto que se a própria imagem era desse tamanho, ou se estava colocada sobre o mastro, dando a dimensão total desta medida. Nabucodonosor reuniu todo o povo importante do seu reino para que viesse a consagração dessa imagem. Quem resistiria à sua ordem? O próprio Nabucodonosor era um poderoso monarca, um general tremendamente bem-sucedido, que nunca tinha perdido uma batalha. Ele reinou durante 40 anos sobre a Babilônia. A sua astúcia e sagacidade são brilhantemente registradas pela história. Além disso, a importância dessa imagem foi mostrada pelo fato de ser feita de ouro, nada avarento quanto à honra dos seus deuses. Agora ele buscava um reino unido para adorar esse ídolo gigantesco cada vez que se ouvisse o som da música. A partir do verso 6, vamos falar da fornalha ardente. Não somente a ordem do rei era irresistível em si, a ameaça de morte na fornalha ardente era intimidamente. É, na verdade, duro argumentar com essa pessoa que pode nos pôr num fogo chamegante. A pressão dos iguais é uma das maiores tentações. Se todos estão fazendo alguma coisa, poucas pessoas têm força para serem diferentes. A sociedade é um monstro. A moda é cruelmente coerciva. Ela ordena, faze o que os outros fazem. Vestir, beber, falar, etc. E assim deve ter sido na Babilônia. Ao som da música, as multidões se prostraram para o adorar. Agora do verso 8 ao 15. Né? Alguns certos caldeus levantaram acusação contra eles, os amigos de Daniel. Os caldeus mantinham uma posição proeminente na sociedade babilônica. Assim, quando acusavam os judeus, isso foi feito, sem dúvida, para parecer um serviço patriótico, quando, na verdade, era instigado pelo ciúme e pela inveja. Informaram ao rei de que certos judeus, aos quais tinham sido dadas posições da importância do seu reino, não queriam curvar-se diante da imagem. E que se recusa em fazer isso, tinha o feito de desrespeitar o próprio rei e os seus deuses. Não nós, é dito, porque Daniel não foi acusado. Aparentemente, ele não estava com os outros neste tempo. Verso 13 ao 15. É verdade. O rei pergunta a Sadraque, Mesaque e Abednego:
Pode ter sido inacreditável para o rei que alguém ousasse rejeitá-lo. Seguramente ele pensou que estava mal informado. Ninguém ousaria discutir a palavra do rei ou desobedecer a sua ordem. O rei mostra sua impacialidade, dando-lhe outra oportunidade para provarem sua lealdade. Além do mais, qual Deus deveria livrá-los das mãos de Nabucodonosor? Estes fiéis judeus não precisavam de mais considerações ou discussão. Não precisamos dar-te resposta a esse respeito. Em outras palavras, não temos que pensar mais sobre isso. Nós não nos curvaremos. Muitos poderiam ter relacionado sobre a sua situação e mudado de opinião. Eles poderiam ter argumentado, mas é inútil em resistir. Por que jogar fora a oportunidade de subir de cargo? Ídolo nada é, apenas um símbolo de homenagem política. Isto é somente uma vez e não por muito tempo. Poderia fazer melhor vivendo do que morrendo. Ou morte numa fornalha ardente é pedir demais a minha fé. A resposta deles declarava implicitamente sua fé no Deus Todo-Poderoso, que poderia livrá-lo de Nabucodonosor. E mesmo se ele não tirasse do fogo, eles ainda se recusariam a adorar os deuses de Nabucodonosor ou a imagem de ouro. A fé deles é provada. A partir do verso 19 até o 27. Em fúria, o rei ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais quente do que o costume. E ordenou que os judeus, os jovens hebreus, fossem amarrados seguramente. Quando apressadamente levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, as chamas rugiram e queimaram mortalmente os soldados. O milagre da libertação de Deus tornava-se tanto mais ressaltado pelo fato que os soldados morreram enquanto um fio de cabelo dos 3 foram chamuscados. O rei, ansioso para ver estes homens consumidos, ficando pasmado quando viu somente 3, não somente 3, mas 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo. O quarto era como um filho de Deus, ou filho dos deuses. Literalmente, Nabucodonosor diz que vê uma personalidade da divindade, está lá no verso 28. Nabucodonosor descreve este ser, as qualidades e a aparência sobrenatural como um anjo. Reivindicar que isto é uma referência a uma aparição de Jesus Cristo pré-encarnado é dizer algo que o texto não apoia. Nabucodonosor chamou-se para sair da fornalha e, quando os homens importantes do reino se reuniram em volta, observaram que nem um fio de cabelo fora chamuscado, nem havia cheiro de fogo ou de fumaça sobre eles. O efeito sobre Nabucodonosor fez-lo imediatamente louvar a Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode conferir também lá em 1 Pedro 2,12. De novo, em Daniel também, Daniel capítulo 2, verso 47. Nabucodonosor reconhece o Deus dos hebreus como maior do que qualquer outro deus. Nada indica que ele renunciou aos ídolos, mas somente que ele viu a superioridade de Jeová. Pelo menos Nabucodonosor conhece a força e o poder de Jeová e promete castigo para quem quer que fale inapropriadamente do Deus dos judeus. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. A promessa do Senhor foi feita através de Isaías e aconteceu literalmente. Você vai ver lá em Isaías 43, versos de 1 ao 3. O Senhor é capaz de proteger seus servos mesmo contra as potências mundiais. Amém?